Então, talvez aí citado por alguns, aí até mesmo sem a leitura, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Essa versão aqui traduzida já está mesmo... o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, traduzido, ela encaixa perfeito nessa versão. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Já muda bastante, né? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu ando por um vale das trevas e monte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepare um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu, meu Senhor, unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meu amado, eu quero falar hoje sobre a arte de continuar, a arte de nós continuarmos. E continuarmos em qual situação da nossa vida, e continuarmos em qual momento de nossa vida quando conquistamos. Nós vamos perceber aqui hoje que o Senhor quer falar. É lógico que não quero colocar aqui na sua totalidade, mas uma grande parte, né, das pessoas, ela tende a fraquejar, não no início, não no deserto, não na dificuldade, mas sim em momentos de conquistas, e sim em momentos depois de atingido uma suposta meta. É onde que nós vamos estar aqui vendo algumas pessoas, ela tende a fraquejar. Então aqui Davi inicia, ele é pastor de ovelha. Ele ainda não foi ungido, ele não exerce o reinado, assim, né, separado para ele. E como que era mais ou menos uma vida de um pastor ali, naquela época? Não era algo muito simples, né? Era distante, aonde que tinha algum pasto, né? Alguma área verde, não era ali próximo, porque era deserto. Então tinha que se levantar de manhã, preparar suas ovelhas e estar saindo. Geralmente é uma profissão solitária. Você vê até hoje, né? Ainda hoje se encontra alguns pastores, talvez os hindus e alguns também israelitas, algumas coisas, também se encontra alguns pastores ainda que fazem as mesmas coisas do que na época aqui citada. Ainda se tem algumas tradições que é guiada. Então Davi, ele está indo para um projeto, ele está indo rumo a um reinado, vamos bem se dizer assim. Só que Davi, ele já tinha atitudes de rei. Davi já tinha atitudes já de um rei aqui. E assim também em nossas vidas. Quando nós temos um sonho, temos um projeto, nós já começamos a se conduzir, a se comportar rumo àquele processo. E muitas coisas aqui vai falar com você na sua luta para você chegar onde você está hoje, né? A Bruna como enfermeira, contadora, engenheiro, fotógrafo, enfim, advogado, professora, e só do Jorge que é complicado. Psiquiatra, psicanalística, tá. Então algumas coisas você enfrentou para poder estar aqui.
né? E que Davi também enfrentou para poder atingir. E uma foi o pastoreio, uma foi essa vida solitária, né? Então você vê que dias e noite você esteve sozinho lutando pelo seu sonho. Dias e noite passou, chuvas e sol, e você ali em um propósito. Em um propósito. Geralmente a roupa do pastor ela não é a mais da hora, mais top 10. Não, eles geralmente você olha a roupa do pastor naquela época, não eram roupas muito bacanas. E aí você pode observar no seu período de luta, né? Não sei você, mas quantas vezes o mesmo tênis para tudo, né? Nessa época difícil. E quem que ia até acabar, até pegar o dedão para ir depois ir lá e comprar outro. Igual. É o que mais dura, não é o que você mais gosta. Você vai ter que comprar o que mais dura, aquele que, né, vai suprir mais as suas necessidades naquele tempo. Então era assim a vida de Davi. Era difícil, né? Acordava cedo, ia até esse lugar, um caminho difícil, longo. Por isso que alguns estudiosos também aqui colocam que ele fala, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o seu caminho, se você vê até essa região ainda ela existe, né? É aquele caminho. Alguns acreditam que foi nesses momentos que ele pensou nisso. É alguns caminhos que você vê que é só uma brechinha e tem aquele, né, barranco, né, aquele penhasco que um vacilo você acabava. E é legal que como o pastor faz, ele canta porque a ovelha é muito medrosa. A ovelha, até numa cachoeira, às vezes ela não consegue beber uma água, por isso que fala, me leva às águas tranquilas, né? Então, a ovelha mesmo numa água agitada, ela não consegue, ela é muito medrosa. O que o pastor tem que fazer? Ele tem que cantar ou ele tem que tocar, e aí segue aquela fila indiana, e aí vai pelo vale, levar. Então, qual era a dificuldade de transporte, qual era a dificuldade que você ultrapassou para poder chegar no seu sonho, no seu projeto? Eu lembro que eu morava em Pedreira e eu já, assim como Roberto, ganhava como técnico, né, de telecomunicações, de técnico em celular, que é técnico em telecomunicações, mas não era reconhecido, não atingia um patamar um pouco a mais. E aí o meu gerente ele falava, você não tem o curso. Você não tem o curso. Tá bom, então vamos. Eu vou ter esse curso, eu projetei, eu quis. Eu morava na Pedreira, tinha que pegar um ônibus, ir até uma avenida, pegar um outro ônibus, ir pro trem, ir até Osasco, fazer baldeação, ir até Barueri, para pegar um busão e ir até Alphaville trabalhar. Na volta, eu fazia tudo isso, pegava o busão, ia até Barueri, descia em Osasco, estudava em um colégio técnico, né? Voltava e tinha que sair correndo, porque se eu perdesse o busão, o trem ali da meia-noite, não tinha mais, e eu ficava em Osasco. Então eu já saía da escola correndo, porque não dava tempo de ficar em ponto de ônibus, nada, correndo até lá o metrô e depois fazer todo esse percurso, chegava em casa para no outro dia, 4 horas, 5 horas da manhã, estar levantando de novo, porque eu tinha que estar em Alphaville 8 horas da manhã e todo esse percurso era difícil. Então, por muitas vezes o meu amigo Rodolfo, eu ligava e Rodolfo, perdi o meu trem aqui em Osasco, e ele catava a moto lá da Pedreira e ia me buscar, cara, é muito bacana. Então, né? E nada nos parava, né? Nada nos parava. Então, Davi aqui, ele cumpria tudo isso com muito amor, ele cumpria tudo isso com... Quantas vezes aqui, para atingir, né? A Raíssa falou que
atingiu sua faculdade de contadora, né, de contabilidade, ciências contábeis, esqueci do ciências, que faz toda a diferença. A comida era pipoca, né, cara? Então, assim, quanto tempo, né? Era pipoca milanesa, pipoca ao forno, pipoca assada, pipoca cozida, ketchup era de domingo, entendeu? De domingo é que não rola o macarrão e o frango. De domingo então pode ser com ketchup, né? Para não poder para dar uma mudada. Quantas dificuldades você passou, né? O Roberto, em sua trajetória, que hoje ele veio dar um belo testemunho dele aqui, saía de um trabalho, ia trabalhar de noite como garçom, escutando de pessoas ali até um pouco menos instruídas do que ele, sabe? Mas porque estava numa condição de sentado à mesa e ele na condição de o servir, e aí já ser esculachado, né? Ser tratado como um qualquer. Quantas tarefas Davi tinha? Quantas tarefas você tinha, meu amado? Davi chegou a um ponto que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele ia, tocava para o rei, era escudeiro e office boy, levava ainda marmita para os seus irmãos. Então, ao mesmo tempo, a Bíblia cita ali que quando dava um tempo ele saía para cuidar do rebanho do seu pai. Quantas coisas você fez para poder atingir? Quantas tarefas, né? Principalmente hoje as mulheres, né, que se multiplicam, né? Quantas coisas você venceu? Quantos Golias se levantou nesse seu período até você atingir? Aqui eu estou tratando um pouco mais sobre sonhos profissionais, mas nós podemos colocar sobre o casamento, nós podemos colocar sobre alguns ideais mesmo, alguns sonhos seus de ter sua casa, de ter seu carro. Quantas coisas você passou porque você almejou aquilo, você não foi, você não enfrentou o que tivesse que enfrentar. Você já viu alguém querendo conquistar, né, a sua amada? Eu morava em São Paulo, trabalhava, e aí chegava no final de semana, eu pegava um busão, vinha pra cá, para poder ver a Fernanda, e aí o outro final de semana a Fernanda ia para lá. E todas as vezes quando ela saía, nós assim falávamos: um dia nós vamos entrar nesse ônibus, ou eu ou você, mas não vai mais voltar. Isso a gente almejava, a gente lutava. Quantos gigantes você derrubou para poder atingir a sua vida hoje conjugal? Quantos você derrubou para poder atingir a sua profissão? Se eu chamar qualquer um de vocês aqui, eu sei que vocês vão ter testemunho de gigantes que vocês derrubaram, né? Achando que não era capaz, achando que não ia dar certo, que não teria condições. Quantos gigantes, né? A Desier prestou concurso público, Lívia, a Bruna, quantos dias ali estudando. Eu lembro que o Roberto não passava na prova, e ali ele falou: não, eu vou derrubar esse gigante. Derrubou. Ele falou aqui: hoje estou com a minha carteira. E todos chegaram. Estamos aqui, em sua grande maioria, tirando a nossa amada Sara, casados. Estamos aqui agora, na sua grande maioria, debaixo de um teto. Estamos aqui, em sua grande maioria, formado, ou trabalhando naquilo que almejava, ou trabalhando porque estava desempregado outra hora, e aí também nós fazemos diversos sacrifícios como nós precisamos. Você já viu a oração que você mesmo faz quando está em uma dificuldade?
O tanto de jejum que você faz quando está precisando. Você já observou as coisas que você enfrenta e derruba quando você está na prova? Nós somos tão valentes. Nós somos tão fantásticos. E eu estou aqui em frente de pessoas fantásticas que chegaram. Pessoas que lutaram, que passaram dificuldades, como Davi, que já foi ungido, mas ainda não exercia o cargo de rei, mas já tinha postura de rei. E você, já antes mesmo de conquistar, você já ali, já sonhava, já projetava, como o Roberto falou, eu não tinha, mas eu já fazia algo da advocacia. Você tem noção tanto que você enfrentou, você tem noção tanto que você lutou, para você ter essas coisas na sua vida? Você consegue se lembrar de momentos de dificuldades, você consegue se lembrar de momentos de aflições que você fala, meu Deus, não vai dar, e aí Deus levanta alguém e te ajuda, e você vai lá e você consegue, e você vence? Quantas loucuras você fez para essa pessoa do seu lado? Quantas loucuras você fez para essa profissão que você vai exercer, né? Como o Jorge, que ainda está terminando a faculdade, vai engrenar. Quantas dificuldades ele está fazendo para poder atingir a isso? Quantas dificuldades você fez para poder atingir a isso? Tem alguém aqui que não atingiu? Tem alguém aqui que não chegou? Quantas vezes, com a dificuldade que o Tiago teve para enfrentar, para hoje ser um fotógrafo? Quantas dificuldades eu enfrentei para poder estar aqui? Quantas coisas eu lutei para estar hoje aqui olhando para cada olhar de vencedores e vencedoras. Cada um de nós sabe o que enfrenta. Cada um sabe a luta que foi. E não foi fácil. Conseguimos! Mas eu já citei essa frase antes. Nós éramos alguém quando não éramos ninguém, e deixamos de ser alguém quando se tornamos alguém. Eu sei que ficou um pouco confuso, né? Mas você era alguém quando você não era ninguém. Você enfrentava, você a luta, você lutava, você vencia, você era alguém. Davi era alguém quando ele não era ninguém. Mas ele deixou de ser alguém. Em um período aqui, é lógico, né, meu amado? Senão eu vou cometer heresia aqui, não é esse o nosso foco. Então quero falar de um outro versículo agora, que nós vamos para o Salmo 51. Você conquistou, você casou, você está trabalhando, você tem uma casa, você hoje você conquistou. Mas é algo que acontece quando nós conquistamos, algo que acontece quando nós chegamos, a algo que acontece quando nós estabelecemos, quando nós atingimos a meta. A tendência é: agora eu vou ficar em casa. O que fazer? Tem muitas pessoas aí com seus diplomas, com as suas carteiras, olhando e falando: tá, eu conquistei, mas e agora? Tá, eu tenho a casa, mas e agora? E aí a nossa tendência é de parar. A tendência é que depois que nós conquistamos, nós não damos sequência. Agora a tendência é que nós vamos pecar no grosso da palavra, não no caso aqui de Davi,
que esse Salmo aqui 51, ele fala sobre o seu adultério. Então quando ele consegue um reinado, ele faz tudo isso, e aí chega um dia que ele é um guerreiro, ele deveria estar lá, e ele pega e fala, eu não vou estar mais, eu quero ficar em casa, eu quero ficar aqui, estou cansado. E é exatamente nesse dia, exatamente nessa hora, que tudo acontece. E é assim, se você observarmos, o que acontece quando nós conquistamos e paralisamos? Quando nós conquistamos e queremos agora desistir, que nós conquistamos e queremos abandonar, que nós conquistamos e não queremos mais dar uma sequência. O que acontece com o ser humano? Porque geralmente as nossas quedas, ela está depois de uma conquista. Você vai ver o Elias, depois de ter terminado com diversas pessoas, matado diversas pessoas, uma palavra de Jezabel, amanhã eu vou matar ele. Cara, de um cara que matou vários, fala, mano, manda ela vir, que eu vou dar só uma na orelha dela, que ela não vai ver com quem. Aquilo ali foi o suficiente para poder pegar e parar. Porque você enfrentava tantas coisas, e hoje que você atingiu, uma palavra qualquer já te desanima, uma palavra qualquer você já acha que não vai dar. Para conquistar é uma fé sobrenatural, para manter não conseguimos ter essa fé. Não conseguimos ter essa fé. O porquê acontece isso? O porquê nós não conseguimos prosseguir? Uma das coisas é que você quer usar a mesma ferramenta para tudo. Você quer usar a mesma ferramenta para tudo. Ei, meu amado, a ferramenta que Davi derrubou Golias, que foi lá o seu estilingue, não serve mais para ele em seu reinado. Não dá para você ficar, você está mudando de nível. Não dá para você querer puxar algo de uma época para outra época. Não dá para você fazer isso. O que eu quero dizer? Você tem uma conduta quando você está solteiro. Você tem uma conduta, alguns gostos, alguns privilégios quando você está solteiro. Quando você casa é outra ferramenta. Não dá para você levar uma vida de solteiro em vida de casado. E o que muda sobre isso? Porque nós às vezes passa uma dificuldade no relacionamento, em nossa profissão, porque nós queremos usar as mesmas ferramentas. Não, você tem que usar a mesma empolgação, o mesmo amor. Você tem que fazer as mesmas coisas, mas não dá para você usar as mesmas ferramentas. Não dá para você ser a mesma pessoa. O que tem que ser feito? Você tem que descobrir, dentro agora da sua escolha, que você optou, os prazeres que é de uma vida casada, que não é os mesmos prazeres de uma vida solteira. Tudo bem, você pode fazer uma coisa ou outra que você fazia quando solteiro, é lógico, mas isso não pode ser muito a mais para ultrapassar hoje as responsabilidades de uma vida casada. Então, eu não tenho casa, eu moro na casa dos meus pais. É um tipo de conduta. Então eu luto, eu junto dinheiro porque eu vou casar, porque eu vou comprar minha casa, eu vou alugar, não importa, você tem uma conduta. Quando você obtém a casa, não dá para ter a mesma conduta, não dá, mudou agora, meu amado. Agora é água, é luz, é responsabilidade. Geralmente quem ajuda em casa, né? Ou se você ajudou, porque aqui a maioria é casado, mas lá na minha mãe eu dava lá 100, 200, se ela ia pagar ou não as contas, eu não sei, mas era essa a minha conduta. Agora eu casado, não dá para ser mais assim, é outra responsabilidade, não dá para ser tanto faz. Não dá. A casa requer uma outra responsabilidade, é o cuidado, é o limpar, é tudo isso, e você pediu, você lutou para ter isso. Só que não, aí a gente quer ter uma vida ainda de casa de mãe, casa de pai, a gente quer ter uma vida aqui, a gente quer ter algo aqui, e não dá para você ter isso. Não dá. Responsabilidades mudaram, meu amado. Prazeres também mudou. Prazeres também mudou. E aí a gente vai para dois extremos. Ou a gente só quer viver para cá, porque agora o bicho pegou.
Ou você só quer olhar a conta, e aí você não encontra o prazer também dessa sua nova etapa. E aí é onde que ocorre o risco. Então, quais as vezes que eu tenho vontade de parar tudo, o ministério, de poder sair correndo? Dois extremos. Ou quando eu vejo a minha vida sem igreja, ou quando eu só vejo os problemas que uma igreja traz. Quando eu não me adapto, quando a Fernanda falou, Deus nos levantou, Deus falou assim, 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 falou comigo, tudo mais, e todas as vezes quando eu vou dar alguns passos, essa é a conversa que eu tenho com a minha esposa. Ela até relatou esses dias sobre algumas contas para um casal de amigo nosso. Então, qual que é a minha conversa com a Fernanda? Fernanda, ó Rogério, Deus falou isso, nós vamos ter igreja, tal, mais é para abrir assim, 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 isso está batendo, Deus também falou assim comigo, isso, amém, amém, amém. Mas você está ciente que a nossa vida vai mudar. Algumas coisas que nós podemos fazer aqui, não vamos poder fazer aqui. O nosso dia a dia, ele vai mudar. Está preparada? Estou, já. Estou preparada. Então, alguns domingos, às vezes, com dia de sol e tudo mais tal, né? Como falou, né? Foram para a praia, legal. Eu estava estudando. Mas isso eu não falo com peso, porque eu me preparei e sabia que as responsabilidades iam mudar. Agora, se eu fico olhando, estudando, Deus, tá louco, pá. Não tem nada a ver, cara, eu queria estar na praia, mano. Deus, não dá, velho. Aí você alcançou, quando Deus te deu então a igreja, agora você vai querer pular fora, porque vai chegar de noite, você vai ter que falar. Aí no seu dia a dia tudo corrida, semana, tudo mais, você não se dedica mais então para aquilo, porque você não está querendo as responsabilidades que aquilo traz. Você não está querendo a responsabilidade que aquilo traz, você não se preparou, você não mudou, você está usando ainda as mesmas ferramentas de antes. Você tem usado as mesmas ferramentas de antes. E isso não vai te ajudar, isso não vai prosseguir, meu amado. Você cresceu. Você cresceu. Você quis, você lutou. E agora você tem que prosseguir. Mudou. A sua vida mudou, meu amado. Você é pai, você é mãe de família, você tem casa, você tem profissão, você lutou, você fez por isso. Agora vá. Não dá para você ter atitudes antigas. Não dá para você ter pensamentos antigos. Mudou. E em todas as épocas, em todas as estações, meu amado, tem prazer. Tem prazer, sabe por quê? Se a vida de casado fosse tão difícil, então por que todo mundo que está solteiro está querendo ir para o casado, reclamando da vida de solteiro? Porque se lá fosse bom, ninguém queria estar passando por cá. Mas sabe o que acontece? É que a vida muda e nós não mudamos. Nós não descobrimos prazeres nas coisas que nós mesmos escolhemos. Eu fico feliz. Tem pessoa que às vezes fala, desculpa o horário e tudo mais e tal. Amém, meu amado. Quando eu sentei e falei com a minha esposa, eu sabia que ia mudar. Agora eu vou ficar surpreso? Que eu vou ter que estudar para poder pregar? Agora eu vou ficar surpreso que às vezes vai ter que sair na madrugada ou uma coisa ou outra, eu vou ficar agora com peso, isso vai... Não, acho que não. E tem muita coisa boa, porque você não sabe a gratificação. Às vezes você recebeu uma mensagem e falar assim, muito obrigado por ter me escutado. Você não sabe a gratificação de ver às vezes, eu consegui, eu conquistei, muito obrigado, você esteve aqui, valeu, muito obrigado. Você não sabe como isso enche o coração, e isso que eu estou falando, tem coisas muito boas em ser um pastor.
Tem coisas muito boas em ser um engenheiro, tem coisas muito boas em ser uma professora, em ser um fotógrafo, tem coisas muito boas para aquilo que você determinou para a sua vida, mas você tem que mudar, você tem que deixar as ferramentas antigas e poder se colocar na sua vida atual agora e prosseguir nela. E o que acontece? Outras coisas que nos fazem parar. Deixamos de sonhar. Deixamos de sonhar. Olha só Davi, ele estava acostumado a ganhar guerras, ele era um guerreiro, ele estava acostumado a ganhar guerras. Chegou uma hora na vida dele, porque estava em guerra, ele deveria continuar a sonhar. Ganhamos já várias, vou ganhar mais uma, vou ganhar essa, vou ganhar esse território, eu vou avançar, e quando eu ganhar, eu vou deixar um povo aqui, não sei, sonhar. Mas o que ele falou? Tô legal, pode ir lá. Davi, mas seu povo perdeu ou ganhar? De boa. Aquilo já não motivou mais. Você se formou e agora mais nada te motiva. Arrumou um trampo e tudo bem. Até que falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas acabou a garra para você poder prosseguir. Você tem que continuar sonhando. Os seus sonhos te trouxeram até aqui. Os seus sonhos vão ter que te avançar muito mais. Não se limita só nessa conquista. Não se limita só nisso. Agora nós estamos com a nossa pessoa amada. Projete outra coisa agora. Não projetou para ganhar? Não fez de tudo para ganhar? Então agora projeta outra coisa. Projeta algo. Projeta uma viagem. Projeta algo junto. Eu não sei. Mas continua a sonhar ainda. Porque se não para, sabe o que acontece? Agora eu casei, qual é o futuro? É engordar. Acabou. É engordar. Ficar lá de boa e a mulher cozinhar. Você vê que começamos a entrar em crise porque paramos de sonhar. Quando nós éramos jovens, vai falar se você não projetou em morar no Caribe, que não sei o que lá, e nós vamos fazer tal coisa, e o nosso filho vai ser assim, e nós vamos fazer isso, a nossa casa vai ser isso, a nossa casa... Isso te alimentava e te trouxe até aqui. Os sonhos te trouxeram até aqui. Porque você ia em busca. Isso é andar por fé e não por vista. Hoje você está andando por vista, não por fé. Acabou. Conquistou. Continua a sonhar, meu amado. Agora que você chegou, agora que você conquistou, você quer ir para o deserto e pedir: Senhor, me mata, Senhor, eu prefiro morrer, Senhor, como Elias. Agora que você conquistou sua família, você conquistou sua profissão, você conquistou tudo, você parou de sonhar? Ou você quer sempre ficar olhando para trás e tendo as mesmas condutas? Isso que você conquistou vai exigir de você responsabilidades maiores que você não teve antes. Mas também vai ser prazeroso para você, meu amado. Não para, continue. Continue a lutar, continue a lutar, continue a lutar. O Senhor vai renovar essa noite a alegria dos seus projetos, a alegria dos seus sonhos que você conquistou até aqui. O Senhor vai criar dentro de nós um espírito estável. Você vai ser conhecido como José. Quando os irmãos dele via José, ele falava: lá vem o que sonha, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Continua sonhando na sua vida profissional que Deus te deu, meu irmão. Você lutou tanto. Continua sonhando com o seu casamento, continua sonhando com as coisas que Ele te deu, continue sonhando com a sua casa, continue sonhando.